O objetivo é criar conteúdos relacionados ao futebol e de uma forma mais... Porra, a gente vai falar sobre futebol, vamos trocar ideia e vamos compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem construindo, né, cara? Essa é a ideia, essa é a proposta. E eu tô começando com um cara que é meu parceiro, cara, que foi, puta, muito bom para mim desde o princípio que a gente se encontrou lá no Juventude. E sabe aquelas coisas que às vezes demora para o cara explicar e às vezes o cara nem consegue explicar, é a parceria que ficou, né, cara? Então eu te agradeço, cara, por aceitar. Gratidão, meu. Eu tenho muita gratidão a ti, sempre te falei sobre isso e vou gravar, entendeu? Porque o futebol é muito circunstancial, né, cara? As coisas acontecem não numa ordem lógica, ou por mais que tu tenha um planejamento, isso aí não tem um padrão, né, velho? Tiagão, esse modelo de jogo que os caras tanto falam do Thiago, da onde que surgiu? Qual é a essência dele? As pessoas me perguntam seguidamente se em quem que eu me inspiro de treinador, e eu não tenho assim um cara que eu me inspiro. Eu fui juntando pelo caminho algumas coisas. Quando eu vim para o lado de cá, virei treinador, eu procurei aplicar do meu jeito. E o Thiago? Onde é que veio essa coisa legal desse jogo aí, um jogo que todo mundo gosta de ver? Piccoli, primeiro, cara, parabéns pela essa iniciativa que tu tá tendo em construir conteúdo, em compartilhar conhecimento, histórias e vivências, porque isso é muito raro no nosso meio, né? A gente vive num meio tão individualista, não só no futebol, que acaba tendo uma visibilidade maior, mas como sociedade, realmente, a gente vive um meio tão individual, onde a gente se preocupa tanto, pouco com o próximo, né? E o futebol, infelizmente, né, ou felizmente, como a gente já falou em outros momentos, ele não tem uma receita pronta para as coisas que se constroem, da maneira que elas acontecem. Então, eu queria primeiro publicamente agradecer, né, por esse convite, por essa oportunidade, e também te agradecer por tu ter sido uma das referências para mim profissionais, né, porque não sei se todas as pessoas sabem, em 2014 para 2015, né, nós tivemos a convivência de quase 2 anos no Juventude juntos, onde você treinava a equipe principal do Juventude, a equipe profissional, e eu era o treinador da equipe sub-20. E tu foi de uma receptividade, sabe, e de um carisma e de uma humildade para receber, né, a gente que estava ali buscando um espaço ao sol, buscando uma oportunidade, sempre abriu as portas, sempre me deixou muito à vontade para trabalhar e para compartilhar e tirar um pouquinho dessa tua experiência. Então, obrigado por isso, cara. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar batendo esse papo contigo agora. Falar em modelo de jogo é uma situação que é bacana e ao mesmo tempo um pouco complicado. Porque você falou que as tuas experiências elas vêm de muitos momentos que você viveu, né, com um atleta ou convivendo com outras pessoas e foi desenvolvendo suas ideias como treinador. E eu também encaro dessa maneira, né, porque a minha construção como profissional, como treinador, ela não nasce de um dia para o outro. Né? As minhas ideias com o desenvolvimento de jogo, principalmente. Porque eu venho do interior do Rio Grande do Sul, sou nascido em Santa Maria, e lá as oportunidades que eu tinha de trabalhar eram nos clubes locais, nos clubes da cidade, no Inter de Santa Maria, no Rio Grandense. Então, quando você começa a trabalhar em clubes de segunda, terceira divisão estadual, passa por um time da primeira, e vai convivendo nesse meio durante muito tempo, você vai absorvendo um pouco de cada treinador e um pouco do que as competições te pedem. Né? A segundona, a terceirona são competições de muita marcação, muita dureza de confronto, né? Muito encaixe individual de marcação. E isso traz para ti uma cultura de futebol que você se acostuma durante muito tempo a repetir aquilo. Ainda mais se você consegue conquistar alguns tipos de resultados. Mas eu posso te falar com toda certeza que o marco principal na transformação das minhas ideias como treinador, elas acontecem a partir da minha vivência com a categoria de base. Em 2013, quando eu vou trabalhar na categoria de base do Grêmio, eu vou para um clube grande, mesmo sendo categoria de base, e aí, como eu estava tanto tempo acostumado a trabalhar em clubes menores, onde você não tinha a obrigação de vencer, né, você tinha que competir, era pau a pau, às vezes você era uma equipe menor, né, do que a equipe da divisão que estava disputando, então você não tinha necessidade de propor jogo. No Grêmio já era diferente. No Grêmio eu era a equipe grande. No Grêmio eu tinha que vestir essa responsabilidade de ser o time que é protagonista.
E aí como é que faz isso? Né? Como é que você consegue fazer ter esse tipo de comportamento de protagonismo se você nunca fez antes, né? Então, foi uma troca mútua com os próprios atletas, com outros treinadores que lá estavam. Era um momento também ali de 2012 para 2013, onde o Guardiola, né, estava com aquele time dele do Barcelona envolvendo todo mundo, sabe? Era um negócio maravilhoso. O Guardiola ainda estava, né, sendo o cara, né, a ser copiado, a ser observado no mundo, trazendo ideias que naquele momento traziam muita novidade para o futebol mundial. Então todo mundo queria beber um pouquinho daquela fonte, sabe? E aí eu, convivendo com treinadores do próprio Grêmio, fui tentando entender como se desenvolviam aquelas ideias. Como a gente desenvolvia trabalhos menores que geravam comportamentos nos jogadores, que poderiam gerar aquela questão da manutenção da posse de bola inteligente, né? Algumas ideias que vêm do futsal, né? Na ocupação de espaço, na troca posicional, a liberdade de movimento. E a gente, como treinador, tem dificuldade, às vezes, da liberdade de movimento para o jogador, porque a gente quer controlar cada centímetro do campo, né? Cada setor a gente quer controlar e quer direcionar o que o jogador tem que fazer. Então, aquele momento foi um momento de descoberta para mim, né? E aí onde eu comecei a abrir os olhos para um jogo técnico, um jogo de proposição. E eu tinha um facilitador, que eu tinha jogadores naquele momento de muita qualidade. Para você ter uma ideia, eu jogava com 3 jogadores no meio campo, naquele triângulo, e os meus 3 jogadores de meio do Grêmio eram o Darlan, que está agora no profissional do Grêmio, o Jean-Pierre e o Lincoln, né? 3 meninos de alto potencial técnico. Então, para um treinador que queria um jogo de qualidade, era sentar no banco e bater palma com aquela molecada jogando. Quando eu vou para o Juventude em 2014, final de 13 para 2014, né, fui aceitar com o convite lá para treinar a equipe sub-20, eu comecei a entender que uma equipe que buscava revelar jogadores, ela precisava ter uma base de jogadores que priorizasse outro tipo de característica do que só a pressão na bola, a marcação e o comprometimento tático. Eu cheguei no Juventude em 2014, ele era o atual campeão sub-20, né, gaúcho sub-20, mas era um campeão que tinha tido muitos méritos nisso, mas era um time que jogava muito fechado e jogava em contra-ataque, jogava por uma bola, então era um jogo que era muito pragmático naquele momento, né? Que era característico da equipe do Juventude naqueles anos de formação. E aí, pensando, né, cá com meus botões, que tipo de jogador eu queria produzir para a equipe principal? Que tipo de jogo eu queria propor que pudesse não somente vencer, mas também desenvolver o atleta, né? E aí, para mim, o que fazia e faz mais sentido é o jogo que prioriza as ações técnicas. Esse jogo acaba sendo, por si só, né, um desafio para o jogador. Né? Porque o cara tem que se expor para jogar, tem que ter coragem para isso. E aí, emocionalmente, o cara tem que desenvolver características de jogar sob pressão. E você quer desenvolver atletas que joguem no mais alto nível e ele tem que estar acostumado a jogar sob pressão. Não só a pressão que vem de fora do campo, mas a de dentro do campo mesmo, de tomar decisões, né, em ambientes de pouco espaço. E também, né, jogadores que tenham alto potencial técnico para desenvolver esse jogo. Então, é um somatório de fatores que me deixaram muito motivados a buscar cada vez mais informações de como desenvolver isso. E como não tem receita de bolo, é uma troca, né? Uma troca sua com os jogadores, o que eles podem te entregando. E o bom é que da categoria de base você não tem aquela pressão iminente por ganhar, então você tem o tempo, né? E o tempo que é tão raro no futebol profissional, que a gente busca tantas vezes. Lá eu tinha o tempo de errar, de acertar e de empatar com times pequenos, para a equipe ir ganhando corpo e chegar num ponto, né, onde infelizmente a gente perdeu uma final de Campeonato Gaúcho para o Inter, até foi um crime, empatamos em Porto Alegre, perdemos o jogo da volta em casa, a melhor campanha da competição, mas que através daquele trabalho a gente conseguiu colocar muitos jogadores à disposição do professor Piccoli, que estava na equipe principal naquele momento, de outros treinadores que vieram depois, atletas que hoje se desenvolveram, estão espalhados por esse Brasil afora aí, e que, para mim, é o ponto-chave, né? Trabalhar com a categoria de base, onde você tem que ter um ponto de foco em desenvolvimento individual do jogador e coletivo, foi onde me despertou para ideias de proposição. Né? Fugir daquele jogo pragmático e para um jogo mais de protagonismo, né? Um jogo onde você busca as ações do jogo. Claro que somado também ao meu perfil emocional, né, Piccoli? De um cara inquieto, um cara impaciente, um cara que
que gosta muito mais infelizmente, né? Sofre muito mais do que quando perde do que comemora quando ganha, né? A gente é competidor nato, então não aceita a derrota, e isso é algo que a gente tem que melhorar, porque a gente acaba não desfrutando do vencer, mas que me move a tentar desenvolver um jogo dessa maneira e que me trouxe até esse momento da minha carreira, né?